Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma gravação do nosso Beleza Humana Cast e para variar, como não é diferente dos últimos também, temos mais um convidado super especial também, né? Todos são mega especiais, né? Todos são, exatamente. Então, sempre que a gente vai apresentar, a gente fala, olha, mais um convidado especial. E é verdade, né? Hoje nós estamos com o Álvaro Sivieiro, queremos agradecer profundamente a sua presença aqui. O Álvaro é pianista e diretor artístico. Foi o primeiro brasileiro a participar do curso de imersão na obra de Beethoven em Positano. Em 2007, realizou recital particular ao Papa Bento XVI em São Paulo. No ano de 2009, foi o artista que representou o Brasil no histórico Encontro Mundial de Artistas, celebrado na Capela Sistina, em Roma. E foi responsável, e ainda é, né, responsável pela vinda ao Brasil de diversos grupos sinfônicos internacionais, né? Exato. E também, assim, tem nos alegrado e, assim, nos animado, assim, nos levado ao belo, né, ao profundo com todo o seu trabalho, né? E hoje nós queremos compartilhar com vocês um pouco mais, assim, desta obra-prima aqui na nossa frente. Exatamente. A vida sua já é uma grande obra-prima. Bom, qualquer vida humana é uma obra-prima, né? A minha é uma a mais, né? Assim que vejo, muito né? Muito bem. Mas muito obrigado, Álvaro, pela sua generosidade. E o seu tempo, com certeza, é extremamente valioso, né? Como hoje a gente discutia mais cedo, né? O tempo de todo mundo é algo muito valioso, né? E dispensar ele, né? Dar a outra pessoa o nosso tempo é de estima muito grande, é de um valor muito grande, de um desejo de servir ao outro muito grande. Não, mas Danilo, sabe o que eu penso? Você quer que alguma coisa seja feita, dê ou peça para quem não tem tempo. É que são esses que conseguem. Exatamente. Quem menos faz, menos quer fazer. E quem faz muito pouco sempre acha que está muito ocupado. Exatamente. É isso, então vamos, a gente só vive uma vez, vamos viver com intensidade, né? Exatamente. Álvaro, são diversos assuntos que nós queremos falar, né? Mas é claro que o ponto principal e o cerne aqui da nossa discussão é o título do nosso podcast, que é a Beleza Humana. Nós estamos vivendo momentos assim que, na verdade, de renascimento, né? De renascimento do belo. Mas, por muito tempo, né, a gente percebeu que houve uma deturpação, né, dessa questão do que realmente é belo, de como nós podemos encontrar clareza, né, no nosso olhar, no nosso entendimento, no nosso intelecto, para realmente reconhecer algo belo e não ser, às vezes, de alguma maneira, convencidos de que algo distorcido, algo, né, realmente que nos provoca maldade ou a baixeza nossa, que aquilo é bonito. Não, que aquilo é belo, que aquilo nos aproxima de Deus. A beleza ela foi muito ofuscada nos últimos décadas, século, até o século talvez. E como a gente consegue hoje, Álvaro, realmente aguçar a nossa percepção, entender o belo e fazer com que ele realmente transcenda a nossa alma, ou seja, eleve nossa alma, né, de alguma maneira. Eu acho que você é uma pessoa que consegue exprimir isso fisicamente, né? Mas ao mesmo tempo filosoficamente também, no teu conhecimento. Só para entender, porque ele é formado em física, né? Também, exatamente. Né? Muito embora seja conhecido como pianista e tudo mais. Exatamente. Mas é por isso. Mas tem um lado matemático na música e a física também tem um lado transcendental. Eu vejo que, no fundo, é tudo uma única e mesma coisa, né? Danilo, eu não gosto de conversar estilo aulinha, explicar os conceitos, segundo Platão, né? Tô fora, como diria uma pessoa, né? É muito simples, né? As coisas na vida são simples. Se você precisa explicar porque uma coisa é bela, é porque ela não é. Agora, o grande problema, a beleza humana, é que o belo, quando ele acontece, ele fala para o homem. E hoje as pessoas não entendem mais o que é o homem. Esse que é o grande problema. Quando eu falo, por exemplo, que a música ela tem um valor infinito, a música com a qual eu trabalho, a música chamada de clássica, a gente pode ver por que ela é chamada de clássica depois. Ela fala para o homem e ela preenche o homem. Por quê? A gente tem que entender o que é música de verdade e o que é o homem de verdade. Só que hoje, não por maldade das pessoas, não é maldade, é muita desinformação. É muito desconhecimento, é muita ignorância, perdão pela palavra clara, das pessoas, e como a ignorância é atrevida, quem menos sabe mais palpite dá. É o que a gente vê nas redes sociais, a gente vê nas relações, todo mundo palpitando, todo mundo falando sobre achismos, eu acho, para mim, eu sinto. Não, eu não quero saber o que você acha, o que você sente, eu quero saber o que é, né? Como diz aquela música, só quero saber o que pode dar certo. Não tenho tempo a perder, eu só quero saber o que pode dar certo.
Para saber o que pode dar certo, você precisa de conceitos. É isso que está faltando hoje para a sociedade. É porque eu digo, até assim, a gente, né, como nós comentávamos, assim, vamos, na nossa vida, na nossa história, né, pessoas assim, tivemos uma boa formação, família estruturada, tal, bem intencionados, todo mundo ali, mas assim, mas hoje a gente consegue ver que, de fato, não era por maldade, mas assim, por ignorância mesmo, nós desconhecíamos, aí, como ainda desconhecemos, né, estamos em processo de descoberta, de aprendizado, né, tudo, mas isso, esse conhecimento, sabe, sobre essa percepção de entender o que, né, sobre uma música que é bela, que não é, sobre uma obra de arte, sobre, né, a arquitetura, a beleza, enfim, a beleza de tantas coisas, a beleza da virtude, a beleza, né, nos seus mais variados aspectos. Mas, assim, entende? De fato, não era por maldade, assim, era algo desconhecido, era algo que não fazia parte do repertório, assim mesmo, né? Então, eu vejo que acontece muito isso. Não, e Larissa, o que acontece hoje na sociedade, a gente tem que fazer um diagnóstico, assim, né? Como quando você é um médico, existe um momento, né, onde você olha para a pessoa e fala, vamos fazer o diagnóstico do que está acontecendo. E depois vem a receita. O que eu tenho que fazer em função do que foi diagnosticado. Hoje, na sociedade, existe uma exacerbação, um valor, assim, desproporcionado que é dado para o sentimento. E é aí que está o grande problema da sociedade atual. O que importa é o que você sente. E isso é falso. Você vê que nas entrevistas, você vê nas propagandas dos repórteres, né? O que você sentiu? Né? A gente chega para alguém e fala assim, sinta-se à vontade. Como é que você está se sentindo? Eu estou me sentindo com raiva, eu estou me sentindo com... É tudo o sentimento. E o próprio do sentimento humano é ser mutável. E mais do que isso, o sentimento humano ele nem tem uma identidade própria, porque ele pode ser um sentimento de compaixão, de misericórdia, e pode ser um sentimento de raiva. Quer dizer, o sentimento em si, ele é altamente volúvel, volátil. E isso não pode caracterizar uma pessoa. Porque se você se apoia no sentimento humano para tomar decisões na tua vida, a única forma de você decidir se vai ser algo bom ou ruim para você é o teu gosto pessoal. Né? Eu sinto que eu gosto de Beethoven. Não, eu gosto de pancadão. Então, tudo bem, se você gosta de Beethoven, você fica com o Beethoven, eu gosto de pancadão, então me deixe com o meu pancadão. Mas daí a gente cai na relativização absoluta. E é o que está acontecendo hoje. Um desejo de tirar a verdade também está sendo relativizada. O que é verdade para mim também não é verdade para você. Porque se você se sente melhor com essa verdade, se você se sente melhor com aquela outra verdade. A bondade também se relativizou. Né? O que é bom para você não é bom necessariamente para mim. E as pessoas confundem o bom com o bem. Sim. Isso é um perigo. Porque uma coisa que é boa necessariamente não é um bem. Para uma pessoa que tem, não sei, diabetes, comer chocolate é muito bom. Né? E eu sou um chocolatra. Mas para um diabético não faz bem. Então a pessoa não pode comer chocolate. Então quando você não tem os conceitos bem solidificados e fundamentados, você parte para uma relativização, você apela para os seus sentimentos para poder ser validado. E é o que a gente vê hoje, acima de tudo, nas redes sociais, toda essa questão da validação emocional. As pessoas têm um medo de cancelamento, as pessoas têm um medo de não serem aprovadas naquilo que falam, as pessoas têm um medo de expor a própria opinião, porque tudo está baseado não na verdade, na bondade e na beleza que existe na vida, mas está apoiada nos teus achismos, nas tuas opiniões, as pessoas confundem verdade com opinião, na bondade, porque a bondade se perdeu e aí virou gosto pessoal, e o belo é aquilo que você acha legal para você. Então, dentro desse quadro, dentro desse pântano, eu diria, é muito difícil uma pessoa que está relativizando tudo definir algo como belo ou não. Então, o problema não está na beleza, porque a beleza é algo externo, objetivo, independe de você. O problema está em você. O problema está em como você olha para a realidade. A realidade, ela é a realidade. Né? A realidade ela não depende do que você acha. A realidade é a realidade.
E ponto final. E é aí que está o grande nervo da sociedade atual. Aqui que está o grande problema. E é aí que eu tenho procurado colocar o cinzel, pegar o meu martelo e dar umas pequenas pancadas, aos pouquinhos. Porque é muito difícil hoje, e para mim também é difícil, quando você está no erro ou quando você está no engano, admitir com honestidade intelectual que você está errado. Sim. Hoje as pessoas elas preferem dizer que o certo é errado ou que a mentira é verdade para que elas possam continuar vivendo como elas vivem. A partir do momento que eu tenho uma honestidade intelectual, uma honestidade moral, uma honestidade, né, independentemente do adjetivo, a partir do momento que eu sou honesto e eu quero realmente me encontrar com a verdade, eu tenho que estar disposto a... Bom, eu lembro do Bento XVI, né, minha família por acaso é católica, quando eu tive a oportunidade de estar com ele e conversar com ele, tirar dúvidas com ele, né? Foi um momento assim único, né? Dentre tantos momentos que a vida no campo musical, na área musical, me proporcionou. Desde tocar debaixo de ponte, morar em castelos, viajar pelo mundo inteiro, enfim. Uma dessas oportunidades foi estar com ele e ele disse que ele estava disposto a deixar de ser católico se ele descobrisse que a verdade está fora do catolicismo. Então, não se trata de uma crendice, de uma religião, de uma super... Não, se trata, de forma última falando, de realmente buscar a verdade da vida. E se a religião faz parte da vida de um homem, então vamos olhar qual é a verdade na religião. Se num relacionamento, né, o importante é encontrar a verdade desse relacionamento, então vamos ver realmente o que eu quero estando ao lado dessa garota. Né? Se eu quero usá-la como chupeta, ou se ela simplesmente é, não sei, alguém que supre as minhas carências afetivas, ou se realmente eu quero amá-la. Quer dizer, qual que é o termo que define a nossa relação? Né? Se eu estou num trabalho, né, qual é a verdade desse meu trabalho? O que eu estou procurando com o meu trabalho? Eu estou querendo ser um bom profissional para poder deixar um legado, para poder deixar um rastro, para poder servir a sociedade, para causar um impacto, uma transformação, que é isso que deveria mover todas as pessoas. Ou o que eu quero é me autopromover, eu quero poder, eu quero fama, eu quero dinheiro. O que eu quero? Qual é a verdade da minha vida no âmbito profissional? Ou seja, a verdade, isso é o que a gente tem que buscar. Ontem a gente chegou no aeroporto, né, Álvaro? E aí eu estava esperando... Desculpa, sem a verdade, não há como se deparar com a beleza. O belo demanda a verdade. A gente já vai chegar lá. Bom, desculpa. Bem, ontem a gente chegou no aeroporto, né, e tal, então pegando as malas lá. E a Larissa foi ao banheiro rapidamente e eu fiquei com as malas esperando ali, né? Sim. É um formigueiro lá em Guarulhos, né? Gente. Aí eu parei assim, fiquei... Enquanto a Larissa chegava e tal. Fiquei reparando, olhando pro rosto de cada pessoa que passava. Olhei. Sem qualquer, obviamente, sem julgamento de absolutamente nada. Só imaginando. Cara, essa pessoa, o que será que ela passou na vida? Poxa, quais são as dores dessa pessoa? Será que ela acredita? Quais são as suas alegrias? O que ela faz? Cara, como é que tá a família dela? E olhando, né? Quantas histórias. E eu parando pra pensar, falei, cara, a gente tem muito trabalho para fazer. A gente tem que mostrar a todo esse povo que existe uma única verdade, um caminho só. Como a gente poderia fazer isso, né? O que a gente pode fazer para realmente estar a serviço disso? E também cuidar para que a gente não perca essa visão nunca, né? É igual o Pedro ali caminhando sobre as águas, né? Poxa, para que em nenhum momento meus olhos não se amedrontem ali, eu tenho que olhar para os lados. Não, que eu mantenho o olhar direto, focado no mais belo de todos, né? Então... E eu ficava pensando, caramba, o quanto de pessoas hoje nós temos, né, que de fato despertaram para isso, né, de entendimento do bom, daquilo que é o bem, que é a verdade, e que é a própria beleza, né? Então, a verdade está tudo atrelado, o bem, o belo e o verdadeiro, né? E de que forma, Álvaro, essas coisas estão atreladas, né? Essa é uma pergunta que muitas pessoas não se fazem, porque elas pensam que são coisas, às vezes... desconexas, separadas, do que é o bem com aquilo que é belo. Porque, tipo, é uma coisa muito profunda, sei lá, coisa de intelectual, de Exato. gente que, na vida real aqui, entendeu? Não, Larissa, uma mãe chega pro filhinho e fala assim, filho, não faz isso porque isso é feio.
ela já está usando a palavra feio, que é o oposto do belo sobre a qual a gente está conversando agora. Quer dizer, as pessoas sabem o que é o feio. As pessoas sabem o que é o belo. E perdão por fazer um comentário aqui sobre o que você falou. Você falou assim, não, eu fiquei olhando para as pessoas sem julgamento. Tem que julgar. Hoje as pessoas falam assim, não se pode julgar. Tem que ser julgado. O julgamento, julgar faz parte, é uma forma de conhecimento tipicamente humana, que faz parte da realidade da consciência humana. O que a gente não pode é condenar. Certo. Mas o julgamento tem que existir. Eu vou comprar esse vestido ou aquele outro. Tá, então me diz qual que é o tecido, qual que é o preço, quanto tempo demora para chegar na minha casa. Eu tenho que fazer um julgamento. Eu vou viajar para a Europa ou para os Estados Unidos. Me diz qual que é o valor da passagem, tem alguma promoção? Quanto tempo de volta? A gente julga, o homem julga ao agir. Faz parte do ser humano julgar. Porque uma escolha pressupõe um julgamento prévio, mas, né? claro, é uma forma de conhecimento que só o homem tem, né? Que vem do juízo e que está atrelado com a realidade da consciência. Sim. O homem, e só nós humanos temos isso, né? Um rato, um gato, um gatinho, um cachorrinho que tá tão... Eles não têm condições de realizar um julgamento. Por quê? Porque não há inteligência. Não há inteligência. Quer dizer, um camundongo não vai fazer uma tese de doutoramento, né? Um boi não vai fazer uma dissertação de mestrado, preparar um TCC. Não existe isso. O homem, sim. Porque nós temos a inteligência. E a inteligência humana, ela serve para uma única coisa: conhecer a verdade. Era exatamente sobre a qual a gente falava. A inteligência humana, ela existe para conhecer a verdade. E quando a potência que nos faz distintos de todos os outros, né? Deu um nome, um nome difícil que você acabou de usar, de potência, né? Que é chamada de potência superior do ser humano, a nossa inteligência. E qual é a outra potência superior do ser humano? Vamos chamar assim. É a vontade. E é a vontade que quer. Não, a gente ama com a vontade. A vontade existe para fazer com que a gente queira, com que a gente ame. E o que a gente deve querer? O bem. E o que a gente deve procurar conhecer? A verdade. Então, sobre esses dois pilares, a inteligência humana e a vontade humana, veja, humanos, hein? Nós estamos falando do ser humano, do homem, da pessoa humana. A gente se locomove. É como um pássaro, às vezes, de vez em quando aparece, aqui em São Paulo é raro, mas acontece. Um dia faz uns 3 dias atrás, um céu assim bonito, azul, cruzou sobre mim um pássaro voando, assim, bonito, assim, eu parei e falei, olha, pena que eu não estou aqui para registrar esse momento com o celular. Eu falei, quer saber de uma coisa? Esquece celular, eu vou registrar esse momento em mim, assim, né? E ele estava voando, claro, com as 2 asas. São as 2 asas que permitem esse voo, que é a inteligência e que é a vontade humana. Agora, claro, ele tem a cauda, né? A cauda ajuda a ele ganhar um sentido de direção. Aí estão os sentimentos humanos. Mas não é a cauda que provoca o voo. Então não é que os sentimentos são desprezíveis, né? Assim, que não pelo contrário, são necessários. Deus me livre conviver com uma pessoa que é um bloco de gelo. Os sentimentos humanos, eles fazem parte da realidade da pessoa humana, mas eles têm o seu devido lugar. E um controle sobre eles também, de certa maneira. Mas é claro, porque se eu tenho um sentimento de raiva, eu não posso xingar. Não posso bater em ninguém. Entende? O sentimento, ele tem que ser depurado, ele tem que ser analisado sobre a validade dele pela inteligência. E é por isso que a inteligência e a vontade são chamadas de potências superiores e os sentimentos de potências inferiores. Olha, a gente está entrando aqui num assunto bem bonito, assim, e que não é complicado, mas qualquer um entende. Porque faz todo sentido. Quer dizer, uma pessoa não pode decidir com sentimentos, ela tem que decidir com a inteligência. E sobre o que ela decidiu, aí sim colocar os sentimentos. Álvaro, me permite. Sobre isso, sobre sentimentos, olha só que legal. A gente está chegando no belo. Hein? Já está chegando. Mas aí vamos pegar esse hiato aqui, que eu quero falar uma coisa que é do meu dia a dia. Eu sou cirurgião, né? E minhas cirurgias são cirurgias longas, né? Que eu passo às vezes 6, 7 horas operando, né? Direto, assim. E a gente tem uma TV na sala de cirurgia e tal, que a gente coloca, eventualmente, músicas e tal. Sim. E aí, eventualmente, as meninas, o pessoal que trabalha junto comigo gosta de colocar uns sertanejos deles lá e para ficar escutando enquanto trabalha ali, né? Que é um ambiente de música baixa, só para dar um tom um pouco mais alegre ao ambiente, né? Sim. Então, aí colocam um sertanejo X lá. E aí eu escuto lá... Sertanejo universitário. Né? Enfim, não os clássicos, né?
Aí eu falo e viro pra elas e falo assim, gente, de verdade, fecha o olho, vocês que podem fechar os olhos. No caso, não tá dando aqui no Imagina o que vocês sentem ao cirurgia. escutar essa música. Qual a vontade que dá, qual o desejo que dá de vocês? Dá vontade de vocês, assim, contemplar Deus, assim, nessa música? Fala assim, cara, como Deus é bom, hein? Dá vontade? Ou dá vontade de você cair na margaça? Ou dá vontade de você encher o pote? Ou de fazer qualquer coisa, questão sexual, qualquer coisa desse tipo? O que é que seja? Esse sentimento, né? Esse sentimento que a música desperta, né? Aí quando eu deixei esse tempinho pra eles, agora vamos voltar pra música normal, gente. Aí eu coloco as músicas clássicas, que eu tô aperfeiçoando isso em mim também. Agora fecha o olho, gente. E o que vocês sentem com essa música? De verdade. Você pensa naquilo que você estava pensando na outra música? Não. Vocês não têm nem a mínima capacidade de pensar, poxa, numa coisa meio chula assim, né? Sim. Mas você pensa, caramba, coisas boas. Vem ali a lembrança do seu pai, da sua mãe talvez, do seu filho, ou um relacionamento bonito que você teve conjugal, ou até mesmo um relacionamento seu com Deus. O sentimento que isso desperta de fato, né? E então eu achei interessantíssima essa experiência, que eu pude perceber em mim também essa mudança que eu tive lá de trás, que eu fui também conquistando lentamente. Mas eu isso tô tem no um porquê. processo. Mas tô tem no um processo porquê. e vou estar aí no resto da minha vida. Tem um porquê e tem uma Olha explicação. que interessante isso, Álvaro. Toda música te leva para algum lugar. Cabe a você decidir para onde você quer ir. Né? Quer dizer, a música... Bom, a gente entendeu o que é o ser humano, né? Sim. A inteligência, a vontade... apoiados pelos sentimentos humanos, tá? Certo. A gente poderia aprofundar e ficar até amanhã conversando sobre isso, porque é apaixonante. Eu preciso me entender enquanto pessoa para eu poder entender por que a música me afeta tanto e qual tipo de música me afeta mais. Eu tenho que ter esse conhecimento, porque senão eu não posso chegar no palco para poder apertar as teclas de um piano, porque senão... Enfim, eu não estou fazendo nada ali, eu estou apertando teclas de um piano, eu não estou sendo verdadeiramente um artista, né? O artista é aquela ponte entre esse mundo estressado, louco e o transcendente. Para eu poder ser essa ponte, eu tenho que saber aonde eu quero chegar. Então eu tenho que saber para quem que eu estou falando, quem é que está na plateia, que são seres humanos, o que é um ser humano, o que é uma pessoa humana. Eu tenho que ter esse conhecimento. Por isso que eu leio sobre isso e me entusiasmo muito ao falar sobre isso. Tá? Agora, a gente também tem que entender o que é música. Tá? Perdão por... Nossa, eu só vou dividir aqui algo que me passaram. Deus me livre, aulinha. Aulinha. Não, nossa! Mas a música ela tem 3 componentes. Ela tem 3 componentes, que é a melodia, a harmonia e o ritmo. Esse é um conceito. Ah, mas não sabia. Então pronto, já está sabendo. Tem que ter melodia, harmonia e ritmo. Né? Então veja, a melodia o que é? É aquilo que a gente assobia. No Parabéns a Você. Tan, taran, tan, tan, tan. Isso é a melodia, tá? A melodia é o que mais aparece, assim, quando você escuta uma música. Porque é o que mais aparece, a parte superior, né? Assim como nessa sala, eu estou olhando aqui que tem umas paredes com uns tijolos, depois tem uma parede que é cinza, com uma tinta cinza toda trabalhada, tá uns quadros e tal. Isso é o que está aparecendo para mim. Mas eu sei que por detrás disso tem muita coisa. Tem muito ferro, tem muito cimento, tem argamassa, mas o que está aparecendo para mim, isso é a melodia na música. Tá? O que seria a harmonia? A argamassa. Né? O que permite fazer com que a melodia se apoie. Quando, enfim, tem um órgão, um piano, alguma coisa assim, dá para até mostrar as possibilidades harmônicas. Compor uma melodia... criar uma melodia não é algo tão simples. E os grandes compositores, muitas vezes por uma inspiração, por um talento, enfim, você pensa num Beethoven, você pensa num desses grandes assim, eles tinham profundas inspirações pelo talento musical que possuíam. Mas havia um trabalho intelectual, de inteligência árduo, de criar melodias, de criar uma harmonia. E que estrutura que eu vou colocar para sustentar essa melodia? Que harmonia que eu vou criar para sustentar essa melodia? Que instrumento que vai tocar essa harmonia? Vai ser um fagote? Vai ser um contrabaixo? Vai ser um violino, uma viola, um violoncelo?
tímpano, trombone, porque cada instrumento tem o seu timbre. Então, qual que se adapta melhor para essa comunicação musical que eu quero fazer? É todo um trabalho. Se vocês pegam uma partitura de uma sinfonia de Beethoven ou de um concerto para piano, enfim, a grade, que é como a gente chama, né? E vem todos os instrumentos, todas as notas que cada um vai tocar. É um trabalho. Agora, como que Beethoven fez isso surdo? Essa é outra questão. Existe algum estudo sobre ele? Ele não nasceu surdo, ele ficou depois. Mas aí, ele ficou cedo, não foi? Que ele ficou... Com 27 anos, mais ou menos, começou já a se manifestar. Mas ele morreu com 57. E as grandes composições dele vieram no período da surdez. Não, gente, a Sonata ao Luar, a Nona Sinfonia, ele já compôs tudo surdo. Bom, enfim. Ele tinha uma memória auditiva que fazia ele lembrar de como era o som do instrumento. Porque você harmonizar isso sem ter certeza... É um trabalho intelectual enorme. E vem o terceiro componente, o ritmo. O ritmo pode ser samba, pode ser bolero, pode ser tchá-tchá-tchá. Né? Quer dizer, o ritmo dos 3 componentes da música é o menos importante. É o menos importante. E é o que menos intelectualidade pede. Agora eu vou dar o touché. Posso? Então vamos lá. Veja, quando que nós nos humanizamos? Quando que nós nos tornamos melhores ou mais pessoas humanas? Quando a gente dá para o homem precisamente aquilo que o diferencia do resto do que está ao nosso entorno. Se eu dou um pedaço de bife para um homem, não é isso que vai fazê-lo diferente de um cachorro. Porque você dá o bife para o cachorro também vai querer o bife. Quer dizer, o que é que eu faço, o que é que eu dou para o homem que faz o homem crescer e que só ele pode crescer? Porque é tipicamente humano. É um trabalho intelectual e é um trabalho volitivo. Era o que a gente falava, inteligência e vontade. Então, quando uma música trabalha com um aspecto intelectual, quando uma melodia e uma harmonia nos provocam intelectualmente, elas mexem mais com nós. Elas falam mais, elas comunicam mais, porque é isso que nós, enquanto seres humanos, pedimos. Se a gente estivesse conversando aqui agora, olha, vamos falar sobre 1 mais 1 igual a 2. Acabou, vamos embora. Por quê? Porque a inteligência humana, ela fala, tá bom, isso eu já sei, não me interessa isso. O triângulo tem 3 lados, vamos lá. Agora, se eu te falar, foi descoberto um trevo de 4. Fala, opa, calma aí. Me conta melhor. Por quê? Porque a inteligência humana se aguça. Quer dizer, toda vez que você tem sobre você uma possibilidade de crescimento intelectual, alguma coisa que você desconhece, descobrimos uma receita de uma torta de chocolate que você não precisa... Opa, como é que é? Quer dizer, a inteligência fala, isso me interessa, e a vontade fala, eu quero. Então, é um trabalho da inteligência e da vontade. A melodia e a harmonia, o trabalho intelectual que existe aí é enorme. Basta olhar uma grade de uma partitura de uma sinfonia. O trabalho é enorme. O ritmo não tem trabalho intelectual. Então, a melodia e a harmonia mexem. Quanto mais melodia e quanto mais harmonia, mais rica é a música para o ser humano, para a pessoa humana. O ritmo existe? Claro que existe. Mas ele acompanha. Veja, quando existe uma melodia muito rica, uma harmonia muito rica e um ritmo rico, você nem olha para o ritmo. Porque só que hoje em dia, de fato, a ênfase está no ritmo. Não existe mais melodia nenhuma, não existe harmonia nenhuma. Você vê aquele tuts, 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 tuts. É só isso. E você ouve um grunhido. Vem para cá, vem para cá. Tá. Você fala, tá bom, para onde que eu tenho que ir? Vai para lá, vai para lá. É isso. Então, o que acontece? A melodia e a harmonia, elas mexem da cintura para cima. E o ritmo da cintura para baixo. Perfeito. Quer dizer, no fundo, a melodia e a harmonia, elas fazem a alma humana dançar. E o ritmo faz o corpo.
Bom, você vai e é claro, cada coisa tem o seu momento. Sim, exatamente, com certeza. É isso que eu ia falar agora. Se eu tô numa churrascada com os meus amigos, obviamente eu quero uma coisa solta, tranquila, descontraída. Eu não vou ouvir uma sinfonia de Brahms, é brega até, né? Não tem nada a ver, né? Eu coloco ali uma coisa que seja mais rítmica, né? Ou não necessariamente rítmica, mas uma coisa que me descanse, né? Porque o descanso também faz parte intelectual do homem. A gente precisa desses momentos de distensão. Mas o conceito é esse. Nossa, isso já explica muita coisa. E já coloco como verdadeiro, enfim, esse exemplo que eu utilizei dessa minha experiência, de fato, é uma experiência também que eu passei da minha juventude também. Né, considerando, enfim, minha ignorância completa sobre música, né, porque de fato eu nunca estudei absolutamente nada e não tinha nenhum conhecimento e nunca foi atrás também de saber o mínimo básico do negócio, né? Não, Que é natural, enfim, Deus tem o seu tempo, né, vamos dizer assim, para nos ensinar algumas coisas. Mas de fato, depois que eu comecei a perceber isso, Álvaro, eu pensei o quanto nós nos rebaixamos dentro dessas realidades, né? Seja na questão musical, seja na questão de outras artes, por exemplo, né? Até no resumo que eu te enviei, né? Eu falava do Duchamp, que colocou uma privada numa das suas exposições, falando que aquilo era uma obra de arte, por exemplo, né? Igual, eu não sou uma pessoa que tem o conhecimento sobre a arte em si, sobre os grandes nomes da arte. Mas você tem o bom senso. Mas eu tenho um bom senso. Da minha ignorância, falar para mim que aquilo é uma obra de arte, uma privada, escrito Duchamp, no meio de uma exposição, falando que aquilo que Se você precisa explicar porque algo é belo, é porque não é. Não é, exato. E assim... Simples. Aonde está me levando isso daí? Aí agora eu começo a perceber algumas coisas. Por exemplo, esses dias atrás, o Lucas, que trabalha comigo, colocou algumas músicas que são mais tranquilas para rodar e algumas imagens que ficam passando na TV, algumas imagens bonitas, né? Sim. Eu fiquei imaginando aquela música passando algumas imagens feias. Qual seria a minha reação, será? Eu olhei as imagens, cara, que imagens mais bonitas. A música legal, calma, tranquila, e as imagens bonitas, assim, belas, por si própria, né? Não precisava nem explicar. Isso me dava uma elevação muito maior. Eu fiquei imaginando, colocar um tuts-tuts, requebra até o chão, e com as imagens feias. Meu Deus, soa quase como o demoníaco o negócio de tão sólido que mas, sabe? Danilo, que é estranho aí isso. a gente tem que ter em conta uma outra realidade humana. Tá? Que eu vou engatar agora uma terceira. Vamos lá, eu perdão se eu entro... os meus sentidos aqui. Perdão se eu entro num terreno meio pantanoso e falo alguma inconveniência aqui. Nós falávamos do julgamento, da consciência, que é o juízo, uma atividade tipicamente intelectual e humana, né? Que a gente, quando conhece, a gente julga. Condenar, não. Condenar é outra coisa, mas julgar, sim. Né? Então, o que acontece? O homem, acontece com a consciência humana o mesmo que acontece, como eu vi com um senhor que trabalha em construção civil, ele se acostumou por muito tempo a pisar descalço na cal. Né? Então, o pé de um bebezinho, você vê aquela pele fina, delicada, sensível. Assim, né? Agora, eu vi o pé e a sola, concretamente, que era uma sola, de tanto pisar na cal, sem sensibilidade nenhuma. Tanto é que ele pisou numa taxinha, não num prego, hein? Numa taxinha, e ele não percebeu tamanho calo que havia sido formado debaixo da sola. Imagine isso, né? Nossa. Imagine. Com a consciência humana acontece o mesmo. Quando uma pessoa começa a errar e fazer o errado, a consciência começa a calejar e começa a acontecer um processo de anestesia. Até tal ponto que chega um momento em que a pessoa está na vala, mas assim, na valeta, e acha que está bem, e que está ótimo, não tem problema nenhum. Né? Isso acontece. É claro que em alguns momentos da vida vem aquele chispaço da própria consciência de assim, olha, repensa, refaz. Isso acontece. Né? Acontece tanto de a consciência deformar, quanto alguns pequenos inputs que em alguns momentos da vida, seja pela morte de um parente próximo, seja por um revés econômico, seja por alguma dificuldade, normalmente sofrimento, né? O sofrimento amadurece. A pessoa, a vida se encarrega de dar uns tapas na cara da gente para falar, wake up, acorda aí, o que você está fazendo não é bem por aí não, né? Então, nesses momentos, surge o despertar.
Surge o despertar. Eu quero alguma coisa a mais. E essa coisa a mais é a própria inteligência, a vontade que está dizendo, olha, não é por aí, é alguma coisa a mais. E essa alguma coisa a mais tem que satisfazer. Eu passei por estava conversando aqui antes da gente começar a gravar aqui, fui fazer uma longa turnê agora por vários países. Foi uma loucura, nunca mais vou fazer isso. Por vários países na Europa, né? Tanto tocando em Paris, em Viena, em Roterdã, enfim. E havia pessoas que me procuravam, dizendo, Álvaro, o que eu preciso fazer para ser melhor? Por quê? Porque eu fiz o terceiro de Beethoven na primeira parte da turnê e o primeiro de Chopin na segunda parte, né? E essas músicas tocavam, Chopin e Beethoven, né? E as pessoas se emocionavam e choravam. Acontecia isso, porque essa música trabalha o quê? Trabalha as potências superiores do homem. Então a comunicação era muito forte. Diferentemente, se eu fizesse um tunts, 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 que entraria por aqui e sairia por aqui. E as pessoas se emocionavam realmente, de chegar às lágrimas. Aí uma vez uma pessoa me perguntou, mas Álvaro, quando eu escuto sertanejo universitário, eu também choro. Né? Eu também choro. Daí na hora eu parei, falei, bom, como que eu posso responder isso? Exato. Mas daí uma pessoa interveio. Antes de eu responder, e disse assim, eram duas amigas, né? Falou assim, você chora porque você levou um pé. Entendi. Então o motivo é outro. Você não me beija mais, eu sinto falta do teu beijo, me abraça. E chora. Mas não é a música. Veja, até mesmo porque a música, a memória com relação à pessoa, mas a música em si ela não precisa de letra. Se você quer ver a qualidade musical de uma obra musical cantada, retira a letra. Retira a letra, é o que eu sempre faço. E aí, às vezes, a gente vê, infelizmente, músicas que são pobres, mas que tem uma letra que é uma poesia. Sim. Então, aquilo fala profundamente para nós pela letra, mas não pela música em si. Álvaro, me permite... Agora, o que está acontecendo hoje é que há músicas que são boas, sim, muito boas, e há músicas que são muito pobres. Uma melodia pobre, uma harmonia pobre e um ritmo pobre. Você quer ouvir o pobre? Ouve, problema teu, quer dizer, é uma opção tua. Mas o problema hoje é que... E uma letra pobre, muitas vezes, também, né? O problema é que hoje a gente já está num nível que é o nível da moralidade. Sim. As pessoas estão colocando letras que não pertencem à música. Uma letra que é uma letra imoral. Quer dizer, a gente está no terreno da moralidade humana. Letras que são agressivas. Quer dizer, a música em si ela não pode ser moralmente... Ela pode criar o ambiente hedonista, sexualizado, mas a pornofonia ela vem pela letra. Foi o que aconteceu aqui em São Paulo, algumas semanas atrás, que colocaram uma menina... Claro, todo o contexto pede isso. Ela estava com shorts que pareciam um cinto, batom vermelho, bota de couro, a menina com 11 anos de idade, dançando em cima de um caminhão de som. Obviamente, o dono do caminhão de som foi levado para a delegacia, denunciaram. Quer dizer, então a gente já não está mais num terreno, num âmbito de música fraca, e nem de música num terreno imoral. Quer dizer, a gente já caiu no terreno criminal agora. E chamam isso de música. A menina estava dançando uma música lá. Não, isso de música não tem nada. Tanto é assim que, porque de música não tem nada, mas você precisa vender. A indústria fonográfica está interessada em que você venda. Você precisa vender. Então a gente precisa de algum recurso que traga para nós dinheiro. O que é? Umas dançarinas, de preferência seminuas. Mas aí você já não está falando mais para a inteligência humana. Você não está falando para a vontade humana. Você já não está no terreno artístico. Mas você está falando no terreno animal. Porque nós somos animais. O homem, ele é animal. Mas ele é um animal racional. E por racionalidade, nós entendemos tudo que a gente conversou até agora. Sim. E por animal, nós entendemos os nossos instintos. A gente tem instintos. Instintos de preservação, instintos de procriação. A gente tem instintos. Como uma cadela também tem, uma vaca também tem, um boi, um tigre. Mas o que nos diferencia enquanto seres humanos e pessoas humanas não é isso. É o racional, é a racionalidade. Então, uma música que fala para a racionalidade, ela está falando para o homem. Uma música que fala para a animalidade, está falando para a besta.
Exatamente. Cabe a você decidir o que você quer ser na vida. É engraçado. É simples. Então, a gente não pode complicar A conceitos. música clássica, por exemplo, nesse conceito que você vai nos explicar agora também, já escutei muita gente falando que, cara, música clássica é para burgueses, é para elite. Imagina. Isso aí são pessoas burguesas que, assim, a ideologização toma conta de tudo mesmo, né? A idiotice do negócio é tão grande, né? É só um público seleto e tudo mais. Então, assim, tá descartando as pessoas que são das comunidades, enfim, as pessoas mais simples e tudo mais, né? Tem muito esse viés que eu já escutei e as pessoas sustentam isso de uma maneira... insustentável. Exatamente. Lutam até o fim para tentar sustentar esse argumento. Ou mesmo dizem que é chato também, né? Exato. Tem gente que não tem a compreensão, né? Fala, Exatamente. Mas onde eu quero chegar? Que realmente há uma luta muito grande por muitas pessoas para falar assim, não, música clássica, enfim, que denominam isso que nós estamos falando, isso é para gente rica, para gente burguesa. Então, eu sei que você tem um trabalho belíssimo na rede social que você desmistifica isso, né? Fala assim, não, peraí, gente, vamos lá. Vamos saber o que é os conceitos. O que é uma música clássica? Não, mais do que Danilo, o que é música clássica? O que é um clássico? O que é um clássico, exato? Larissa, o que é um clássico? Me ajuda aí. O que é um clássico? Fala, nossa, isso é um clássico. Por que eu falo que isso é um clássico? Que perdura no tempo, exatamente. que perdura no tempo, vamos pensar. Tá. Que é permanente. Foi bom permanente. ontem, é hoje, amanhã também ele vai ser, assim, algo Tá. nesse E por sentido, que mais algo perene. foi ontem, é hoje e vai continuar sendo amanhã? Por quê? Porque ele é verdadeiro? Porque ele é verdadeiro. E por que ele é verdadeiro? Porque existe uma conexão profunda entre a proposta que ele faz e o que nós somos e o que nós queremos. O que está inscrito na nossa vida, enquanto pessoa. Então, uma mentira não vai ser um clássico. Uma pessoa dupla não vai ser um clássico. Uma pessoa falsa não é um clássico. Agora, você vê uma pessoa que marcou época por uma qualidade humana de verdade, de bondade, se transforma num clássico. Desculpa, esses filminhos que passam na Rede Globo de Sessão da Tarde, aí eu não sei nem o nome, não é um clássico. Agora, por exemplo, The Sound of Music, né? Independentemente se as pessoas gostam mais ou menos de musical. Como chama a tradução em português? Esqueci o nome agora. Com a Julie Andrews, A Noviça Rebelde. O Poderoso Chefão. A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. É um clássico. Veio para ficar. Então, o que é uma música que veio para ficar? É aquela que não adota modismos, mas fala para o homem. Por que Bach existe 200, 300... Século XIX. Acabou. Agora, eu posso te dizer, um compositor que cantou há 20 anos atrás e que hoje ninguém mais fala. Ninguém nem sabe quem que é. Entende? Então, o adjetivo música clássica é porque veio para ficar. O que é um clássico no casamento? Um casamento, assim, Larissa. O que você acha que é um clássico no casamento? Em uma festa de casamento? Pergunto. Numa festa de casamento? É. O clássico no sentido de... você fala na festa do casamento, na igreja, por exemplo? Esse é assim, a entrada da noiva lá. A entrada assim, da noiva. E a noiva está vestindo... o vestido branco, tudo. É um clássico. E tem que ter o bolo da noiva. E jogar o buquê é um clássico? Porque quando que vai ser um momento... É o que veio... Porque se espera, porque as que estão ali querem também participar daquele momento de alegria. Acho que o homem não está para pegar o buquê, né? Como tem hoje. Entende? O homem para pegar o buquê, né? Vai lá pro fundo pegar o buquê. Mas isso são forças ideológicas que estão querendo mudar tudo ali. Quer dizer... Não tem como, quer dizer, é a verdade, a busca da verdade. Então, quando você quer a verdade, e você encontra, aquilo é um clássico. Agora, o que é a beleza? A beleza é um encontro e a beleza acontece sem te avisar. Esse que é o problema dela. A beleza não avisa quando vai acontecer e ela te pega no contrapé. Falei, puxa vida, podia avisar um pouquinho antes para a gente se preparar. Mas é que a verdade se encontra com a bondade. E sem te avisar. Você está assistindo aquele filme
e de repente você vê a dor de uma mãe profunda. Então você fala, está sofrendo, há uma verdade nessa dor, há uma razão porque ela está chorando e sofrendo, etc. Tal. E aí você vê aquela mãe, naquela situação de dor profunda, ela se levantar para ajudar alguém ou para perdoar alguém. Isso. Larissa é um bom show. Por quê? Porque você vê a bondade naquilo, você fala, não. A gente estava conversando agora mesmo do Shia LaBeouf, né? Ele mesmo, numa entrevista dele, ele começa a chorar, esse ator, né, de Hollywood, porque ele estava numa clínica, ele teve uma vida assim, muito conturbada, pessoal, né, numa clínica de recuperação, e ele mesmo fala na entrevista, que está aqui no YouTube, ele falou, essa clínica de recuperação não é de quem fumava maconha, não, né, era de quem tinha abusado de crianças, tinha matado, era uma coisa assim pesada. E semanalmente, tinha os horários de visitas, né? E ninguém aparecia para ele. Nem mesmo a família dele, ele fala. Nem os meus amigos, nem nada, nem ninguém. E eu passando... Porque as pessoas que estavam lá recebiam as visitas. E eram pessoas que eram do mal. Ele falou assim, ninguém. Até que chega um belo dia que ele falou assim, olha, eu não vou mais ali me dispor a receber visitas porque... Não vem ninguém. É desconfortável para ele, né? E aí a psicoterapeuta que trabalhava na clínica disse para ele, você deveria ir, vá. Ele falou, mas não, vá. E quem que apareceu? A atual esposa dele. E aí quando ele fala isso, ele começa a chorar, que ele não consegue seguir a entrevista. Falou assim, eu era humanamente nocivo para ela. Né? Falar de alguém que estava perto de mim fazia mal para essa pessoa, diante da comunidade, inclusive artística aqui em Hollywood. Eu não tinha nada para oferecê-la. Eu sabia que ela estava ocupada, porque ela estava na filmagem de um filme. E ela só chegou e disse assim, Hi, Shia. E ele fala. E aí ele começa a chorar. Aí aconteceu o belo. Entende? O belo não está acontecendo só na música, mas o belo acontece na pessoa humana. Vocês viram aquele filme, aquele videozinho do YouTube, que eu assisto, as primeiras vezes eu chorei muito, mas agora eu já estou um pouco mais... Controlado. De um juiz, que eu esqueço o nome dele, norte-americano, de pequenas causas. Vocês já viram isso no YouTube? Que eu vou te enviar isso. E aí são várias pessoas que vão e oferecem um problema e ele julga ali e está sendo filmado, né? É um sobrenome italiano desse juiz, que é americano. E aí chega um senhor e ele fala assim, senhor bem, 96 anos, já não escuta direito. Fala assim, chegou aqui uma multa que você... sim, já vi esse vídeo. Já viu? Já Que vi. chegou uma multa que você estava dirigindo, passando a velocidade, né? E aí o velhinho fala assim, não, mas eu não dirijo rápido assim, né? Eu só dirijo rápido quando eu preciso. Aí o juiz fica olhando para ele e fala assim, porque eu tenho um filho, né? Um filho que... Depende de cuidados especiais, assim, né? Handicapped, né? Como se fala, né? Tem, enfim, especial, filho especial. E eu precisava levar ele para o exame de sangue, né? Porque o meu filho tem câncer. Aí e o juiz vai fazendo assim. Falou assim, você com 96 anos de idade estava levando o seu filho... Bom, não preciso nem dizer... Olha a beleza aí acontecendo, a verdade e a bondade. Tanto é que o juiz fala assim, não, essa multa não vai ser aplicada, você é um exemplo para a América. Tal, né? E o velhinho se levanta, e todo mundo que assiste chora. Eu já vi esse vídeo. Por quê? Porque é o encontro com o belo, a verdade e a bondade humanas. Então não avisa. De repente as informações vão vindo e de repente você fala, conectou verdade com bondade. Essa história me fez lembrar uma que eu escutei essa semana, segunda-feira, uma das minhas instrumentadoras cirúrgicas estava contando uma história também, amor. Eu não compartilhei com você, inclusive. Sim. Me fez recordar muito essa história. Uma criança foi tirar sangue no hospital público lá de Palmas, que ela trabalha, e enfim, chegou lá já quase no final do dia, e ela foi lá para tirar sangue também porque era exame de trabalho dela. E ela estava sentada lá, já, enfim, aguardando alguma coisa. E aí essa criança estava lá para coletar o sangue. Ela, a mãe. E aí a técnica lá foi lá fazer a coleta do sangue, né?
E era uma criança muito chorosa, gritando e tudo, né? E tudo mais com a criança. Sim. Aí a técnica parou e falou assim, vou chegar atrasado em casa só por chilique de criança, né? Daí a mãe não fez nenhum movimento ali brusco, né? Falou assim, moça, há cerca de 30 dias, essa criança aqui foi diagnosticada com leucemia. Esse é o 15º exame que a gente está fazendo nela, sei lá, coleta de sangue que a gente está fazendo. Então, não é o seu atraso que é o mais importante. Nossa. A mulher ficou assim, pálida, enfim, meio chorosa, em silêncio ficou. E a Catiane, minha instrumentadora, ficou de olho, né, e observando toda aquela cena. E com certeza ela encontrou um Belo ali, numa situação mais inesperada. Então, assim, isso me fez recordar que é a mesma coisa, né? Porque o cara tava correndo, né, através da multa e tudo. Poxa, Um filho especial e com então, câncer. Exatamente. E essa criança Nossa. com câncer lá, esperneando, enfim, imagina, diagnóstico de câncer há 30 dias, estava lá tentando coletar sangue, mais uma vez sendo puncionada, e a mulher preocupada com o atraso dela. Essas situações, Danilo, assim, mostram aquilo que, desculpa, a filosofia, nem vou entrar nesse mérito, afirma que o belo, ele não se demonstra, ele se mostra. O belo não se demonstra. Se você pergunta, por que senta numa casa e você fala, uau, que bonita, que bela, que... Se acaso alguém te pergunta por que essa sala de estar dessa casa é bela, essa pergunta não procede. É por causa do tapete? É por causa da cortina? É por causa do lustre? É por causa do quadro? Não sei, é tudo. É o belo. É junção. É o belo. E a gente pode aplicar isso para as pessoas humanas. Né? Hoje em dia está muito em moda a beleza só estética, física, de não sei. Mas você se depara com essas pessoas, começa a conversar um pouquinho, elas são ocas, elas não têm nada, vazias. E, ao mesmo tempo, como é atrativo quando você encontra e você se depara com uma pessoa que você percebe que você poderia ficar conversando ali horas, porque sempre tem algo a mais que te acrescenta e que te faz ser melhor e que te agrega algum valor e que são pessoas interessantes, né? Só beleza naquilo que é unitivo, né? A aura se separa, não existe. Então... Eu trabalho com cirurgia plástica, ou seja, eu trabalho com aquilo que é a sensação externa do negócio, né? Então, eu estou trabalhando ali na estima da mulher, né? Na autoestima dela, né? Na capacidade dela se enxergar e tudo. E, de alguma maneira, isso me impactou muito, né? A forma de olhar esta realidade. Feminina, corporal, externa, mas, ao mesmo tempo, como eu poderia mostrar também aquilo que está dentro dela, que é infinitamente maior. Na verdade, é aquilo que realmente é eterno, é aquilo que perdurará para sempre. E é aquilo que a identifica enquanto pessoa humana. Exato. Então, o grande lance foi tentar entender realmente mais da humanidade quanto unidade, corpo e alma, aquilo que realmente nos integra, né? E como fazer isso de uma maneira simples, de uma maneira que a gente não invada o íntimo da pessoa, enfim, aquilo que é próprio dela, mas que ao mesmo tempo faça com que ela desperte um desejo muito grande de permanência no eterno. De realmente mas é um desejo. Acolher aquilo lá. Então, assim, não é só o seu corpo, não é só uma questão material, é muito mais do que isso. Você tem uma alma. E como você faz isso? Mas, Danilo, você não precisa fazer esforço nenhum. Eu não preciso provar para você que eu tô com um blazer azul, que eu tenho 2 braços. Não vou gastar energia com isso. Assim como eu não vou querer gastar energia com aquelas questões que você colocou no início, dizendo assim, tem gente que diz que a música clássica, o termo clássico, é para elite. Não vou, porque a Marina, que em paz descanse, faleceu ano passado, que trabalhou em casa por muitos anos, por mais de 30 anos, ajudou a educar os meus irmãos e tal. Uma pessoa, assim, sem posses, veio da Bahia, não sabia cozinhar, não sabia nada, não sabia ler, não sabia escrever. Eu a levei à Sala São Paulo, eu levei ao Teatro Municipal para concertos que fiz. Né? E ela me dizia, eu não conseguia dormir à noite vendo aqueles moços fazendo assim e tal. E ela escutava a Rádio Cultura.
Então, quem que me disse que a música clássica está ligada com o elitismo? Quem que me disse que sensibilidade está relacionada com classe social? Entende? Não vale nem a pena o esforço, porque a vida mostra o oposto. O belo se mostra por si só, né? Como você falava também, né? Então, e é isso, e a gente trabalhando, né, nesse meio, né? E é o que nós temos tentado, né? Porque a gente percebe um anseio, porque existe, né? Está inscrito mesmo no interior de todas as pessoas, na alma de todo mundo, né? Então, há sim uma preocupação com o externo. Não, poxa, né? Quem chega no Danilo, né? Chega uma pessoa que quer melhorar externamente, porque, claro, teve o tempo, as gestações e tudo mais, e a gente sabe que é possível, de fato, entregar uma melhora nesse sentido. É importante, isso não pode ser, assim, banalizado, esquecido, ou então ignorado, né? O externo assim, também não pode ser ignorado, né? No entanto, mas muitas vezes isso, nós percebemos assim que há algo no interior ali, algo ali clamando também, que não vai ser só a cirurgia plástica, tem algumas pessoas que, né, acabam ainda tendo esse engano, que de repente uma cirurgia plástica, não, se eu me arrumar aqui, vai resolver minha vida, né? E não vai, assim, né? Então resolve parte. E uma parte importante. Exatamente. Mas a outra... Ainda tá lá, sabe? Então, é muito isso que nos motiva também, né? A buscar... Para quem chegar até nós, né? Quem chega na nossa clínica, tenha contato com o nosso trabalho e tudo mais... tem a oportunidade de ter acesso a uma outra beleza também, assim, né? Entender que, de fato, nós não estamos aqui, não é que nós vamos resolver, mas, de fato, poder apresentar, né, outras vias, outras formas de beleza que vão ajudá-la, junto com essa transformação externa que ela vai ter, né? Mas ajudar, então, a encontrar o sentido mesmo da sua existência, né? E ver o bem da pessoa humana. Da pessoa humana. Teve uma história bonita, eu estava em Roma agora, o ano passado, e aí... Enfim, conta essa história, não sei se vocês sabiam, mas havia um mendigo muito famoso na Praça São Pedro. Muito famoso. Ali na... São esses gigantes, essas pessoas que são clássicos, né? Pessoas que se transformaram em clássicos. E para mim, uma dessas pessoas é João Paulo II. Bah, enfim, Alexandre Magno, outro, Beethoven, outro, enfim. São pessoas que são, enfim... mas havia um mendigo muito famoso em Roma, porque ele era um ex-padre. E me contaram essa história e eu fui contar para uma pessoa e a história é a seguinte. Ficou famoso por isso, esse mendigo, até que um dia São João Paulo II, tomou conhecimento desse fato e falou assim, convide ele para vir almoçar comigo. Nossa, caramba. Não se trata só de ouvir a história, mas eu não sei se eu iria, se eu fosse um mendigo. Coloque-se no lugar do mendigo. Eu sou um mendigo, numa situação de ex-padre, e o Papa tomou conhecimento e está me chamando para almoçar com ele. O que eu faço? Eu tomo um banho? Eu compro uma roupa? Com que roupa que eu vou? Eu vou de calça jeans? Não, mas eu sou um ex-padre. Olha só. Mas, claro, foi, né? E João Paulo II, sendo João Paulo II, conversando e almoçando e ali, né? Até que chegou um determinado momento durante esse almoço que João Paulo II se vira para esse mendigo, né? E fala assim, eu quero fazer uma confissão geral da minha vida com você. Nossa, mãe. É sério, gente. Aí o mendigo disse, mas eu não posso confessar porque eu não tenho mais a permissão. Ele falou, mas eu sou o Papa. E eu posso suspender tudo isso já agora e já está suspenso. E aí João Paulo II se ajoelhou, pediu para as pessoas saírem e fez com esse sacerdote uma confissão geral da vida. No dia da canonização de São João Paulo II, quem estava sentado na primeira fileira? Esse ex-mendigo, que é o atual pároco da maior paróquia de Roma. Caramba, é mesmo? Que história. Que são são seres superiores. Enquanto você vê um monte de gente fazendo bronquinha e briguinha por... Não, que... Então, o que a pessoa humana quer, o que o ser humano quer é a verdade, a bondade e os sentimentos lá na cauda, né? Não colocar o sentimento, porque senão a gente cai na relativização que está acontecendo hoje, que é um problema. O gosto pessoal, como falava,
As pessoas entendem o gosto como beleza. E não é, o teu gosto pessoal é o teu gosto pessoal. Né? E mais do que isso, o gosto pessoal ele não tem base objetiva nenhuma. É totalmente subjetivo. Ah, eu gosto de morango. Tá bom, por que você gosta de morango? Porque sim. Não, mas eu gosto de sorvete, porque sim. O gosto não tem base objetiva. E porque não tem base objetiva, e é absolutamente subjetivo, eu não posso usar o gosto de uma pessoa para julgar o gosto de outra pessoa. Eu não posso fazer isso. Porque tanto um quanto o outro são subjetivos. E mais do que isso, se eu uso o gosto pessoal para poder analisar o que está acontecendo no meu entorno, aí foi para a valeta, foi para o buraco toda a história da arte, toda a história da arquitetura, todo o estudo que é feito na academia sobre o que é arte e o que não é arte. Porque se o parâmetro é totalmente subjetivo e se carece de base objetiva, então já não... Você gosta de Beethoven? Ótimo, eu gosto de Anitta. Ou, desculpa. ou do que for, de pancadão, de Ludmilla, de macetando, de joga de ladinho ou garrafinha. E aí a gente vê a banalização do ser humano, a sexualização. E mais do que isso, a degradação humana. Perdão, festa é uma coisa, eu sou festeiro. Mas olha o que é o carnaval. Olha o que é carnaval. É a degradação da abominação da escória humana. É o esgoto humano ali. Por quê? Porque a gente é feliz, a gente está feliz, joga a cerveja na cabeça e faz aquilo que está sendo feito. O que é isso? O carnaval, os dias de carnaval são uma permissão para você virar bicho. Um animal, Todo mundo fala isso. Né? Mas todo mundo... Você vê mães, que você vê a menininha filmando, inclusive a mãe, às vezes filmando a menininha, dançando um ato sexual. E a mãe fala, que bonitinha. E aí a mãe, que é uma senhora já de idade na vida, que quer dar uma de garotinha, por algum motivo de carência afetiva, ou por alguma insegurança, ou por uma imaturidade, por algum motivo, a mãe também coloca um shortzinho e quer rebolar até mais do que a filha para passar de mocinha. Fala assim, vai passar creme anti-ruga, mulher, antes de ficar rebolando junto com a tua filhinha para ver quem que é a mais... São pessoas que estão... E o problema é que muitas vezes os pais, eles também já são vítimas. Sim. Entende? Então, mas a gente tem que romper esse círculo vicioso em algum momento para dizer assim, acorda, você está indo para o lado errado da vida. Está indo para o lado errado. Você escolhe o que você quer, o lado que você quer ir, você é livre para escolher, enfim, né? Mas escolher direito, porque se você escolher errado, você não é livre. Você tá sendo... Vamos apresentar isso, vamos apresentar os meios, ferramentas, a realidade aí, quem sabe aos poucos vai clareando, porque de fato, né, tem muita gente perdida, mas tem muita gente acordando também. Muita gente acordando. E isso, assim, é um motivador mesmo, né? E Larissa, o acordar, a gente não precisa fazer esforço, porque dentro de cada um de nós tem aquele negócio, é isso que eu quero. Mas as pessoas são fracas, elas não são más, elas são fracas. Então a gente precisa de alguma muleta, de alguma ajuda, de um amigo ou de alguém que fala, vamos lá, vale a pena. Porque vale a pena. Vale a pena, a vida ganha um sentido. Encontrar-se com o belo. As pessoas hoje nem mais admiram o pôr do sol. Sim. E sabe? É interessante isso, Álvaro, porque você falou, ninguém admira o pôr do sol. Eu tenho o costume de sair de casa logo cedo, e sei lá, por volta das 7 horas da manhã. E sempre vou com o celular na mão, né? Já vou resolvendo alguma demanda e tal. Então... Aí eu falei, cara, guarda isso. Olha em volta. Olha, aí tem um bosque perto do nosso apartamento, né? E eu caminho pro trabalho, meu caminho é de apenas de pássaro, a gente vê pássaros todos os dias, araras. Apenas 2, 3 minutos. Eu preciso ir a Tocantins, eu ainda vou. Algum dia eu vou estar lá. Com certeza. E nesse trajeto de 3 minutos no máximo de caminhada, que nós temos a graça de trabalhar ao lado de casa praticamente, eu parei para contemplar. Olha. Eu falei, eu não vou mais mexer no meu celular enquanto estou caminhando até a clínica. Eu vou contemplar a beleza de Deus aqui. Porque é muito belo mesmo, é bem bonito esse passeio, esse trajeto até chegar na clínica. O céu sempre está bem bonito. Eu vou contemplar, vou olhar agora isso aqui. E vou agradecer a Deus por tudo isso. E vou caminhando, e vou fazendo um breve momento de oração. Respirando. Porque se entra nesse mundo aqui, você já começa logo cedo entrando nesse mundo aqui, você começa a ficar mais perdido ainda. Aí, numa dessas minhas caminhadas,
Tem uma obra próximo da nossa casa, um prédio, e o pessoal que trabalha nesse prédio, acho que tem uma residência que acolhe eles, acho que são pessoas de fora, enfim, só que eles caminham até chegar a esse prédio. E nessas caminhadas, eventualmente, eu cruzo com algum deles, alguns caras que trabalham nesse prédio. E aí, em uma certa situação, isso era por volta das 7 da manhã. Aí um via com o celular ligado bem no alto, escutando um tipo de música, né? E era esse tipo de música das piores que existem. Aí eu, gente, 7 horas da manhã. O som do celular estava no máximo que eu escutava. Eu ia cruzar com ele a uns 50 metros, já escutava a música. E já escutando um tipo de música como esse. Eu falei assim, imagina como tá a alma desse ser humano. Se alimentando logo tão cedo de algo tão baixo. Então, eu fiz um propósito, Danilo, de até dezembro, tá? Mas acho que até dezembro eu já ganho. Até dezembro? Desse ano, Nossa, o ano inteiro. Não, mas eu acho que eu tô com celular. Todo mundo tá, né? Mas se eu estiver com alguém, com uma pessoa na minha frente, isso aqui não existe. Exato. Eu não vou tirar o celular se acaso comigo estiver uma pessoa humana. A pessoa humana foi embora ou se retirou, aí eu pego o celular e começo. Mas se eu estiver com alguém, não usar. Não só porque é uma baita falta de educação, mas porque cria uma dependência. As pessoas publicam qualquer coisa, ficam olhando lá, será que curtiram? Será que não? É a tal da validação emocional. Sim. Que infelizmente a sociedade relativizada vê nisso um valor. Por que vê um valor? Porque não está atrelado à vontade, à verdade, à vontade, o bem, não está tudo meio confuso. Tudo confuso. E, de fato, a gente só fica mais confusa mesmo nesse mundo virtual aqui, né? Assim, nos desconecta mais ainda da realidade, né? Então, é um exercício mesmo. É a nossa realidade hoje, né? Porque não tem como, enfim, é o mundo atual. Mas nós temos que estar sempre buscando meios de dar uma segurada, né? Porque senão... Tem que dar uma segurada. E o interessante das redes sociais é que elas deram para as pessoas comuns, como nós, né? Assim, uma plataforma. É um palco. Você pode dizer o que você pensa, você pode se produzir, você pode colocar uma câmera na sua frente para poder... Isso é muito bom, mas para alguns, por um motivo de atitude egocentrada ou de deslumbramento, as pessoas veem nisso uma fonte de autoafirmação. O que a gente está fazendo aqui agora é espetacular usar desses recursos para poder fazer chegar conteúdos às pessoas. Mas outra coisa é você querer se autoafirmar, né? E essa autoafirmação fez com que dentro das redes sociais começassem a surgir muitas brigas. E às vezes você faz um comentário ou e aí publica... nossa, o pessoal... Nem, você vê nos comentários... As brigas, né? Não, você fala... Nossa, assim? não era a minha intenção. Mas você vê que tudo ar. É tudo. Se você assoprar, não fica nada. Porque você está pensando que não sei o quê, daí começa xingamento. Você fala, o que está acontecendo? Não é tudo subjetivo, é tudo sentimento, é tudo... Não, você não me respeita. Daí outro fala assim, respeito não se pede, se conquista. Então vai dizer... Daí você fala, nossa, frases de impacto assim... Mas tudo por uma atitude egocentrada que não leva... Então, a beleza redimirá o mundo, dizia, né, um autor. Sim. E olha, Mas porque é verdade e bondade. Sim. A beleza salvará por quê? Porque a beleza nos traz diretamente para o que é a pessoa humana. É o bem visível. A beleza é o bem com B maiúsculo, visível, que eu estou enxergando ali, né? Então, Deus se fez homem, né? Quanto Cristo, se tornando visível. Ele fez a beleza se tornar carne ali, né? A beleza com B maiúsculo, né? Então, o bem com B maiúsculo, a verdade com B maiúsculo, estava ali encarnada no próprio Cristo. Sabe o que Platão disse? O que você acabou de dizer. Nossa, que a beleza é um objeto de prazer.
a beleza como objeto de prazer. Agora veja, o que é um objeto? É aquilo que você busca para nos trazer felicidade, prazer. O que é isso? É o bem. O bem é o que nos traz felicidade. Quando você se depara com o bem, você tem... Então, diretissimamente, Platão estava relacionando a beleza com o bem. A beleza é um bem que carrega a verdade. Sensacional. Nossa, Álvaro, sensacional. E agora, essa nossa conversa, vocês acham uma conversa de loucos? Não, uma conversa super normal. Super, que qualquer pessoa pode... Não, mas aqui são filosofias. E que assim, não, e é o que falávamos lá no início, né? Com bom senso, assim, o bom senso já faz concluir que, gente, faz todo sentido. Né? Faz absolutamente todo sentido. E, de fato, bom, aqui já estamos, né, chegando no nosso final. Passa muito rápido. Nossa, mas obrigada, Álvaro, por tudo que você nos acrescentou hoje, mas especialmente pelo seu trabalho mesmo, que nós podemos dizer isso assim, pela nossa vida, né? Que a nós, né, impacta muito e... Tenho certeza, né? Enfim, e há muitas pessoas também, né? Mas é isso, é um trabalho de formiguinha, né? Que a gente vai fazendo. Claro que cada um tem que fazer na sua realidade, buscando sempre, assim, ser melhores, né? Buscando o bem, né? O belo, a verdade. Nós sabemos que é o próprio Deus, né? Isso que vai sustentar mesmo, né, a nossa vida, a nossa existência, que nós sabemos que não é fácil, né, a vida é cheia de dificuldades e de obstáculos, né, e tudo mais, mas com uma reta intenção, né, com um olhar direcionado para o que é correto, mas muitas vezes estamos tão perdidos que não sabemos para onde olhar, então como é bom ter referências, ter pessoas que de fato nos ajudam a canalizar o nosso olhar, para onde deve ir, né? E isso, assim, realmente nada paga, né? Então, muito obrigada mesmo. Não agradeço. O que eu faço não é um favor, é um dever. Não, a gente sim, agradece com favores, certeza. né? É um dever. E eu digo, Larissa... Você falava assim, a vida é tão difícil, assim, a vida é maravilhosa. Não, a vida é maravilhosa, as sim. pessoas que estão complicadas. Sim, as pessoas que estão... E a vida é feita de Tem relações. suas situações, De relações, a vida, o homem é um animal social, então um é problemático, outro é problemático, você está no meio de problemas, mas a vida em si é maravilhosa. Se eu me decido a ser um pilantra menos na face da Terra, e se nós, aí a face da Terra melhorou já com 3 pessoas que deixaram de ser pilantras. É só isso. Perfeito. E a beleza ajuda muito nisso, ajuda muito. Que acabe essas coisas de que música clássica é elitista, música clássica é o oposto de música popular. Música popular é música do povo, não é? Agora, claro, a música do povo depende do nível cultural das pessoas. Se você está no meio de gente depravada, gente confusa e gente que não sei o quê, então vai ficar no tuts. Desculpa falar assim, né? Agora, se você tem o que é... Na Áustria, eu estive lá agora também, você vê as pessoas ouvindo Mozart, Beethoven na rua. É que vai depender do nível cultural, educacional. Esse é um outro problema. Todo problema educacional. Porque quando você não dá educação e não dá informação para as pessoas, mais facilmente você as manipula. Sim, com certeza. E se você coloca uma música, a única coisa que você faz nessa música é não pensar. Que pode ser muito interessante para algumas pessoas que querem te manipular e te usar como massa de manobra. Porque a música, de verdade, ela mexe com o ser humano. Ela faz a gente ser autocrítico. E como eles sabem valorizar a questão do sentimento mesmo, né, Álvaro? Então, assim, além de manipular o intelecto das pessoas no sentido de deixar eles suprimidos, vamos dizer assim, é igual como se fosse uma pessoa que tem uma doença imunológica, uma doença autoimune, vamos dizer assim, onde as próprias células do corpo se destroem entre si. Aí você vai tomar uma medicação para suprimir esse sistema imunológico, né? Então, aqui a gente percebe, é como se a gente, o tempo todo, nós fôssemos suprimidos. Espera aí, não, você não é um ser humano de primeira categoria. Não, você é um ser humanozinho. Então, continua sendo bestinha, burrinho, continua sendo feinho, continua escutando issozinho. É sempre jogando você como se fosse uma sujeira por debaixo do tapete, né? Cara, mas nós fomos chamados para ser pessoas de primeira categoria. Exatamente. Não é o Álvaro Siveiro, o grande pianista, tal. Não, você também pode ser grande.
Não grande no sentido de vaidoso o negócio, óbvio que não, mas grande no sentido... Ou grande porque tem um reconhecimento. Não. Grande no sentido de assumir o seu posto e falar assim, eu posso servir a todos de uma maneira grande, porque assim eu serei grande. Não são as tarefas... não é uma tarefa grande ou pequena. Não existe tarefa grande ou pequena. Não existe o Álvaro Ribeiro porque ele é um grande pianista. Não existe o Danilo que é um grande cirurgião. A Larissa é uma grande gestora, advogado. Não. Existe o quanto de amor nós empenhamos em cada uma das nossas tarefas, né? Dizia um grande santo amigo nosso. É verdade. O quanto de amor eu estou empenhado, né? O quanto de amor eu estou empenhado a fazer bem o meu trabalho ali, a minha sinfonia ali tocando maravilhosamente bem, a minha cirurgia, a gestão de pessoas. Cara, quanto de amor está sendo colocado ali. O quanto de desejo para realmente ajudar as outras pessoas através do nosso trabalho, né? Então, tudo isso é muito belo. E é o que fica, né? É o que fica, transcende a nossa alma, eleva a nossa alma, vamos dizer assim, né? É o que fica. E muito obrigado, Álvaro. É isso que fica pra gente também. Não. Eu queria passar mais umas 2-3 horas aqui, isso é a verdade. Não, mas eu agradeço poder dividir essas ideias e estar com vocês, né? Porque a gente vai se encontrar em alguns momentos da vida assim, mas são momentos que ajudam a... É os momentos que a gente gostaria de eternizar, né? Eternizar. Sim. Esses são momentos que estão eternizados. Muito obrigada e espero que até breve, né? Assim, que não demore tanto o nosso encontro novamente, né? E vamos assim, adiante nesse projeto de você visitar Palmas Tocantins, hein? Olha, tem que conhecer todos os estados do Brasil. Exatamente. Eu levo uma garrafinha aqui de leite desnatado tipo B. Que eu tenho lá pra gente poder celebrar a vida. Maravilha. A vida é uma maravilha. Obrigado. E eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado. Muito obrigada. Pessoal, então é isso. E assim encerramos mais um episódio do nosso Beleza Humana Cast. Até o próximo. Até a próxima. Viva!